Nós estamos no ar com mais uma edição do programa Presença Espírita e hoje estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Vila Velha e vocês que nos seguem já perceberam que nós mudamos o horário do programa Presença Espírita, estamos ao vivo, são 21 horas agora e nós estamos aos poucos retomando as nossas atividades, mas vocês que nos seguem no Presença Espírita, os programas que nós realizamos ao longo dessas semanas, eles estão no canal do YouTube da TV Vila Velha, você pode nos seguir por lá e também na página do Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, estamos com os nossos programas sendo veiculados por lá também. E é importante essa participação, né, Eulécia? Nós já vimos na página do programa que vocês já comentaram, vocês comentaram quando nós colocamos hoje, há uns minutos atrás, o nosso livro, e retomando, então, o contato com os nossos telespectadores através do programa ao vivo, sempre é bom fazer o programa ao vivo, Eulécia. Nem se fala. Eu estou ausente assim, há bastante tempo do programa, devido a outras atividades. Realmente eu estou assim, muito feliz de estar aqui novamente, dar a nossa pequena contribuição aos esclarecimentos para todos vocês. A felicidade é muito grande realmente de estar aqui novamente ao vivo, porque nós sabemos que neste momento que estamos passando, assim, tudo é transitório, né? Nada é definitivo aqui na Terra. Como nós estamos passando essa fase aqui de transição, essa fase um pouquinho diferente da nossa situação, da nossa vivência, nós necessitamos realmente da espiritualidade, nós necessitamos de algo mais para entendermos essa situação. E o mais importante de tudo é que é um momento para a nossa reflexão. Por que está acontecendo tudo isso? Por que esse vírus aqui está atacando assim, as pessoas e ninguém sabe, ninguém o conhece? Com toda essa tecnologia, com tantos cientistas estudando, eles simplesmente não conhecem esse vírus. Agora que está começando a dar as pinceladas de uma vacina. Por quê? Porque nós estamos numa corrida maluca aqui na Terra, todo mundo querendo ganhar mais, querendo ter mais, e vivendo somente o exterior, esquecendo que nós somos o interior, o nosso espírito, e que nós necessitamos nos conhecer para poder entender melhor as criaturas que estão à nossa volta. E o nosso compromisso maior é conosco mesmo, porque como nós somos seres reencarnados neste momento, neste corpo que hoje estamos, mas o espírito é eterno. E cuidamos do nosso corpo, da higiene, da alimentação, que é o combustível que ele necessita, cuidamos da nossa aparência às vezes, mas faltava a gente parar para pensar e ver, e o espírito, como é que fica? Ele que é eterno, eu estou cuidando dele? Então havia necessidade dessa parada. Infelizmente, nem todos compreendem o porquê que nós estamos aqui parados, ou porquê que nós estamos assim com a vida um pouquinho mudada. Temos mais tempo de ficar em casa, nós temos mais tempo de conviver com a família, de conhecer nosso esposo ou nossa esposa, conhecer nossos filhos e conhecer aqueles que estão à nossa volta dentro do nosso lar. É hora de pensar, de acertar arestas, de perdoar, porque já está ali no Evangelho. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, para que não te venhas a acontecer coisa pior. Quer dizer, se você está indisposto com alguém, é inimigo, se você o classifica como inimigo, então reconcilia-te com ele agora. Agora você tem mais tempo para pensar e para ver como que você vai agir com essa criatura. Não é humilhante. Ser humilde é diferente de humilhar-se. É muito diferente. Jesus nos deu esse exemplo. Quantos achaques Jesus não recebeu? Quantas tribulações ele teve? Quantas coisas negativas ele teve? Ele respondeu para alguém? Não. Ele nunca deu uma resposta.
Ele que era o espírito mais superior, é o espírito mais superior que veio aqui na Terra, ele não contradisse ninguém. Então, nós temos que pensar no momento de hoje, né, Silvia? Que realmente é um momento de pensar. Não vamos desperdiçar esses momentos, né? E também assim, né, Olécia, quando a gente vai chegando no final do ano, naturalmente a gente já vai fazendo esses momentos de reflexão. Normalmente na virada do ano a gente faz planos para o futuro, nós fazemos metas para a nossa vida, normalmente inclusive as metas são no plano material, pouco de nós fazemos metas para o nosso crescimento espiritual, e todo momento é um momento importante de parada para pensar a respeito da nossa vida no planeta. Quinta-feira, às 21 horas, agora, sempre é aquele momento de parada para reflexão, e o Espiritismo, por trazer tantas informações para o nosso espírito, ele já proporciona naturalmente momentos de reflexão. Quando nós paramos para ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, cada linha, cada mensagem, cada pergunta, cada resposta do Livro dos Espíritos, por exemplo, é um mundo de reflexão para a nossa alma. Nós vamos começar o nosso programa e vocês já perceberam que os últimos programas são blocos menores, blocos mais dinâmicos e com muitas perguntas, perguntas que vocês foram nos fazendo ao longo desses anos, que nós colecionamos e que nós trazemos à baila para reflexão. Eulécia, essa pergunta ela é bastante interessante. Se Deus sabe das nossas necessidades, por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos pedir? Essa é uma reflexão interessante, porque a prece, na verdade, ela é um alimento para a nossa alma. Ela é quase uma necessidade do espírito, essa ligação da criatura com o Criador. Uma reverência, um momento de respeito, um momento em que nós nos colocamos diante daquele que nos deu a vida, aquele que nos permite estarmos reencarnados neste momento na Terra, aquele que sustenta a nossa vida, essa força, o que o Espiritismo responde, que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, e os Espíritos respondem de uma maneira tão clara para a nossa alma, né? É a força criadora de tudo. E nós, nesse momento da prece, nesse momento da ligação com Deus, com o alto, nós nos colocamos diante do Criador, como criaturas que somos, necessitadas dessa força que dá para nós toda tudo que nós precisamos para viver na Terra, desde o corpo, que é essa ferramenta nossa de evolução, de crescimento, até a família que nós necessitamos, o trabalho que nós nos encaixamos melhor e tudo que nós precisamos, né, Eulécia? E a gente não tem noção disso, de, por exemplo, de a grandeza que é um corpo físico para o nosso progresso. Não é? Sim, é verdade. É muito importante essa pergunta, essa resposta também que você respondeu muito bem, Silvia. E eu acho que as pessoas devem lembrar um pouquinho mais de oração e saber como é importante a oração e como ela tem força. Ela é muito força porque no universo tudo é energia. Tudo é energia. E poucos sistemas de energia nós conhecemos. Mas a energia da oração é muito grande. Porque a hora que você está conectado, é o momento que você conecta com Deus. Não precisa de um templo, não precisa de um local específico, nem de horário. A hora que você precisar, a hora que você quiser, também vamos agradecer, não somente pedir, mas nas necessidades nossas, nós vamos assim elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão, que aquilo saia do nosso coração, do nosso sentimento, aquilo vem puro, aquilo vem em luzes e ela alcança. Quanto mais ânimo nós temos, quanto mais fé temos, mais alto a nossa oração chega.
E é importante que quando nós oramos, sempre falamos em oração, nós tocamos no assunto do Evangelho no lar, porque é muito importante, independente de ser espírita, a pessoa ter que ter um momento de Evangelho no seu lar. Marque um dia, um horário fixo todas as semanas, para que a família se comungue naquele horário. Se não puder todos, se todos não quiserem, não tem importância. Uma pessoa que faça, 2 ou 3, não tem importância a quantas pessoas participarem, mas o importante é aquele momento de evangelho da oração, porque ele higieniza o seu lar. Nós preocupamos com a higienização física, esquecemos da higienização espiritual. Ele higieniza o nosso lar, assim como os nossos vizinhos, quem mora em apartamento. Todo o prédio é atingido por essa oração, a quadra inteira é atingida. Então, é importante, vocês vejam só como é importante a oração e nós termos este hábito de orar. Não é ser piegas, ficar orando, não. Porque nós não vamos ser como os antigos faziam, de ficar mostrando, os samaritanos, os fariseus, obrigada, que faziam isso para mostrar que eles tinham fé. A fé não é exterior, a fé é interior, é dentro de você. Então você pode estar quietinha no seu trabalho, você está vendo que tem uma situação difícil, você pode orar mentalmente, ninguém nem precisa saber que você está orando. A oração tem que partir de dentro, não tem necessidade que as outras pessoas saibam que você está orando. Aí é que está a humildade, né, Silvia? E a importância também do seu ato. Eulécia, nós vamos fazer um intervalo agora, mas eu quero saber a pergunta que você trouxe. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, que é o seguinte. A pessoa deve estar meio para baixo, quem fez a pergunta, sabe? Por vezes vem vaga a tristeza que se apodera de mim, achando que não vale a pena a vida viver, com tantos descalabros na face da terra. O que vocês podem me dizer sobre isso? O que pode me ajudar? Nós não somos psicólogos, né? Uhum. Como é que nós não vamos responder? Nós vamos fazer um intervalo agora e a pergunta vai ficar no ar. Como é que nós podemos ajudar dentro da nossa espiritualidade, na nossa crença, ou como amigo, uma pessoa que já não acha mais graça na vida? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com Presença Espírita, o programa que é apresentado toda quinta-feira. Agora mudamos o horário, 21 horas, pela TV Vila Velha, canal 16, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Então a Silvia eu deixei em aberta essa pergunta. Por vezes vem vaga tristeza que se apodera de mim, achando que não vale a pena a vida, viver com tantos descalabros na face da terra. Realmente, minha querida, por vezes se você ficar analisando tudo o que está acontecendo aqui, a gente fica triste, a gente fica um pouquinho, como se diz, para baixo. Quando a gente vê tantos descalabros, tantas injustiças, tantas coisas, uma falta de caráter, a falta de ética, a falta de conduta, a falta de amizade, a falta de compaixão com as pessoas, realmente a gente fica pensando que o que eu estou fazendo aqui na Terra? Só que nós somos uma criatura muito importante, nós somos filhas de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos que respeitar esse nosso corpo. Quando nós vemos todos isso que está acontecendo no mundo todo, realmente parece que não temos mais esperança de melhorar. Só que nós sabemos que o mundo está em transição e que o mundo está passando de provas e expiações para o mundo da regeneração. E isso não está acontecendo hoje. Isso já tem de alguns anos para cá, porque nenhuma grande mudança ela se realiza de um dia para o outro. Tudo na natureza é passo a passo, nada acontece de repente, rápido. Então essa mudança já está acontecendo pouco a pouco. Nós vamos ver por outro lado. Você nos mostrou esse lado negativo, mas o lado positivo do nosso planeta, nós vamos ver que tem muita gente trabalhando para o bem. Nós vemos pessoas que são riquíssimas,
que têm patrimônios imensos e que fizeram fundações, que estão patrocinando pesquisas, que estão ajudando na educação, que estão formando escolas, que estão fazendo hospitais, que estão ajudando o próximo da maneira que podem. Nós vimos ali médicos, existe Médicos Sem Fronteiras, existe o trabalho com crianças, existe inúmeras ONG. E nós aqui em Ponta Grossa, vamos voltar para Ponta Grossa, aqui nós temos inúmeras instituições, inúmeras criaturas bondosas que dedicam um bom tempo da sua vida, do seu dia, da sua existência, para ajudar aqueles os mais carentes, os mais necessitados. Então, nós temos que olhar à nossa volta e agradecer a Deus por tudo que nós temos. Então, se nós estamos mudando de situação, uma mudança, é lógico que quando tem uma mudança, aquilo fica tudo meio transtornado, meio bagunçado, meio que você não achando as coisas. Só que nós temos que manter o equilíbrio numa situação dessa. E agora, há pouco tempo, nós falamos agora do bloco anterior, da importância da oração. A oração que nos deixa equilibrado. Então, vale a pena viver, porque nós temos esse corpo que é transitado. Então, isso tudo vai passar. E como nós sabemos que passa, vai passar, essa noção vai passar e as coisas vão mudando. Basta ver que existem criaturas agora de pessoas honestas, que não são todos, digamos assim, as pessoas acham mais os políticos, mas não são todos os corruptos. Agora, talvez o número consegue suplantar os outros, mas isso vai mudar e cabe a nós mesmos fazer essa mudança, porque cada um, se fizer a sua parte, se fizer procurar ajudar aquele que está em sua volta, aquele que está perto de você fazendo o que pode, não ficando falando, ai, mas fulano fez essa obra tão grande, aquele fez isso, aquele fez aquilo. Eu não posso, eu não tenho condições, eu não sou capaz. Faça o que você pode. Faça aquilo que aparece na sua mão, aquilo que pede, aquela necessidade que você está vendo no momento. Você não custa nada, não custa, digamos assim, hoje não podemos dizer disso, tal de visitar, que nós estamos cerceados momentaneamente, por pouco tempo. Mas podemos usar a oração. Nós já falamos no outro bloco de oração e vou repetir agora. Vamos fazer a oração, porque o momento que nós estivermos em oração e quando estivermos assim um pouco desanimados da vida, nada como fechar os olhos, visualizar, seja você de outra religião, teu santo protetor, não importa, importa que é um espírito superior. Você visualize a figura de Jesus e faça uma oração. Ele chega até você. E tem outra pergunta aqui, Olécia, também, que é a respeito da prece ainda. A prece decorada, ela tem valor? Toda prece tem valor. Nós não podemos pensar que as preces, porque cada pessoa tem uma capacidade de ligação com o alto diferente. Tem pessoas que têm a capacidade de se desligar, de se transportar, fazem uma conexão com o alto de uma maneira mais efetiva. Muitas pessoas, às vezes, falam, eu não tenho nem coragem de orar em voz alta na minha casa, eu tenho vergonha. Então, toda prece tem valor. Mas o que está por trás da prece é a intenção. A gente pode, quem não tem esse dom, essa capacidade, às vezes tem um pouco de receio, fica tímido no momento de fazer uma prece, pegar uma prece. Nós temos, no final de qual livro que nós temos uma coleção de preces? No Evangelho. No Evangelho. Então, prece por uma criança que acaba de nascer, prece por alguém que acabou de morrer. Lá tem uma coleção de preces que os espíritos deixam para Kardec como um modelo. Então, no momento em que nós estamos lendo uma prece ou estamos fazendo uma prece decorada, o que vai por trás do nosso coração? Qual é a nossa intenção? O que nós estamos desejando? Tem pessoas que não sabem falar palavras bonitas e por isso a prece não tem valor?
Não, toda prece tem valor. E a intenção que está por trás dessa prece é que é levada em conta pelos espíritos. Então, Francisco de Assis, ele se ajoelhava, levantava as duas mãos para o alto e dizia: Senhor, eis-me aqui. Olha só. Que prece maravilhosa, que prece, né? Então, e muitas vezes nós queremos encher a nossa prece de muitas palavras bonitas, principalmente quando nós estamos fazendo uma prece em público, e às vezes não tem tanta profundidade porque é algo mais formal. Então, para Deus, o que interessa? É o que vai dentro do nosso coração, só. É essa a nossa intenção. Então, muitas vezes a gente pode sentar na cama: Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, com sentimento. E isso é que importa, né, Eulécia? Não é o número de palavras, né, Silvia? Não é, importa nosso sentimento, não o número de palavras, né? Bom, nós vamos encerrando esse bloco. Vocês que estão aqui na nossa página no Facebook, a Cláudia Mara, a Lindamir Brigola, a Jo Martins, a Cristiane Lara, a Elizabeth Neto, Zeli de Fátima. Se vocês quiserem, além de participar aqui do sorteio do livro, enviar as suas perguntas, apesar da gente ter trazido as perguntas, vocês podem enviar também perguntas aqui, mesmo na nossa página no Facebook. Nós temos ainda 2 blocos pela frente e nós podemos responder as suas perguntas. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o 3º bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos com uma série de perguntas. Eu trouxe aqui perguntas mais voltadas para a prece. Eulécia também tem várias. Qual que é a tua próxima pergunta, Eulécia? Aqui essa pergunta é o seguinte: é quase que vai dar a prece também, viu? Nas casas espíritas, após o passe, oferecem um copinho com água. Qual o significado? É um ritual? Essa pergunta é importante. Essa pergunta é importante porque muitas pessoas nos perguntam: o que tem nessa água, né? Por que essa água, né? Por que essa água? Então, podemos responder? Pode responder, Olha. Então, realmente, as pessoas pensam que é ritual. A pessoa que não tem conhecimento, que vão primeiras vezes na casa e que vê que todo mundo pega aquele copinho, mas o que é que tem esse copinho e a pessoa dá para todos, né? Será que é um ritual? É um costume? O que é? Não, não é nada disso. A água é a fonte da vida, de toda a vida na Terra, isso nós já sabemos. Então, antes de eu explicar aqui, o doutor, deixa eu ver isso aqui, para não esquecer o nome dele, o doutor Masaru Emoto, no livro Mensagem da Água, em 1999, ele já publicou um trabalho muito bonito sobre a água. Ele fez um trabalho em que é o seguinte: ele reuniu uma das experiências dele. Ele reuniu 16 pessoas em volta de uma mesa e pôs um copo com água no meio. Aí pediu para que todas as pessoas em volta tivessem pensamento de paz, de amor, de amizade, de concórdia, só pensamentos bons, que estava feliz. E cristalizou aquela água lá e fizeram o exame. Aí outro grupo fez a experiência o inverso, da mesma maneira, mas com outros pensamentos, de raiva, de ódio, de vingança, de malquerença, de briga, só coisas negativas. E foram fazer. A água que estava com bons sentimentos, ela era cristalina, ela tinha aqueles cristais de água, que dá para ver pelo microscópio, aqueles cristais de água estavam perfeitos, bonitos, lindos. E aquela água que foi com os pensamentos negativos, ela estava turva, não tinha forma nenhuma. Então, neste livro, ele mostra também umas fotos, eu não sei como é que eles conseguiram. Que pode ser que ele como o livro foi publicado em 1999, pode ser que ele estivesse fazendo essa experiência de muitos anos. Mas ele mostrou uma água em que estava perto de Hitler, não tinha forma nenhuma, estava escura. Uma de Madre Teresa de Calcutá, também não sei como é que ele conseguiu, tem que ver no livro direitinho. Ela estava perfeita.
E no rio, na época, o rio mais puro do Japão, se não me engano é Jumaku, se não me engano o nome do rio, a água mais pura, os cristais também estavam limpos. Então, nós vemos aqui a experiência científica do pensamento na água. Então, este copinho de água que você recebe na casa espírita após o passe, e nós colocamos também quando fazemos o nosso evangelho, para depois a família tomar, nesta água contém aquilo que você necessita. Mas como que as pessoas vão saber? Não é a pessoa. Porque a casa espírita, ali na hora do passe, ela tem uma equipe espiritual que atende aquilo. E todos nós temos o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda. Então, se nós vamos à busca de um passe, é porque nós necessitamos de uma energia boa. E quando nós necessitamos de uma energia boa, que nós procuramos a casa espírita, os mentores vêm conosco. E ali, naquele copinho de água, ele é derramado o que você necessita. Por vezes a pessoa sente um gosto diferente, um gosto amargo, um gosto de flores. Por quê? Porque ali tem o medicamento que você necessita. Então vejam bem a importância de toda vez que nós tomarmos um copo d'água na nossa casa, nós fazermos um pensamento positivo naquela água. Você está com uma dor no estômago? Pega aquele copo d'água, faça uma vibração naquele copo, essa água vai curar o meu estômago. Vocês vão ter certeza, pode fazer essa experiência que vocês vão ver que vocês vão conseguir. A gente pode curar a nós mesmos, nós curamos a nós mesmos. E nós precisamos aprender a usar, hoje parece que não foi escolhido o tema oração, mas estamos caindo, voltamos na oração. Por quê? Porque é muito importante realmente a oração. Então, se toda vez que nós vamos nos alimentar, fazermos uma prece naquele alimento, se porventura tiver alguma impureza, por vezes não somos nós que fazemos aquele alimento que nós vamos comer, né, Silvia? Às vezes comemos fora, às vezes uma serviçal. Então, não precisa ficar, Pai Nosso que estás no céu. Não há necessidade. A oração a gente faz com o pensamento. Você olha aquele alimento assim, Jesus abençoe esse alimento. Pronto. Como a Silvia falou, Francisco de Assis como é que orava, eis-me aqui, Senhor. Então, Jesus, olha esse alimento, olha essa água que eu vou tomar. É tão simples, nós conhecemos quantas histórias, comigo também já aconteceu, eu tenho 4 filhos. O primeiro filho, você desesperada, qualquer coisinha lá diferente, você corria para o pediatra. Às vezes estava ruim, estava doente, estava com febre, você corria para o pediatra. Chegava lá na pediatra, a criança estava boa, estava sorrindo, né? Por quê? Porque só o fato da mãe abraçar aquela criança e você faz uma prece ou pede a Jesus, fica desesperada na hora, né? Quem é que não fica na primeira... Hoje em dia, eu acho que tem tanta informação, não sei se ainda acontece fica, isso. Acho que nem fica. Será que acontece? Acho que nem fica, né? Teu marido não é pediatra, né? Não pode dizer, né? Não sei se ainda acontece isso. Mas depois que passa o tempo, eu falei, nossa, mas os pediatras devem se divertir a beça com as mães, sabe? Porque realmente é o amor, né? O carinho, é o amor, por isso que ela age dessa maneira. E você falava uma coisa interessante no primeiro bloco, que num mundo que é pura energia. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas a gente está explicando lá a questão da água na casa espírita, que os espíritos, os benfeitores manipulam os fluidos, e as pessoas, mas como? Como é que um espírito pode atuar na água? A água é pura energia. É só a gente ferver a água num bule e para ver ela se esvaecer em nuvem, de tão energética que tem, que muda frente ao frio, que muda frente ao fogo, ao calor. Então, para os espíritos é muito fácil manipular as moléculas de hidrogênio e oxigênio. E dentro do centro espírita, eles estão ali num verdadeiro laboratório de energia, de fluidos. E eles colocam na água aquilo que cada um de nós precisa. E quando nós colocamos na boca, e essa água, então, ela entra em contato com o nosso corpo, ela vai trabalhando as moléculas
do nosso corpo também, melhorando certos órgãos ou as células do sangue, conforme a nossa necessidade. É um excelente remédio. Por isso que muitas pessoas correm no centro espírita tomar o passe e o copinho de água, né? E essa água nós podemos ter em casa também, né? Quando a gente faz o evangelho, quando você faz uma oração, você também tem uma água fluidificada em casa, né? Exatamente. Eu vou responder uma pergunta bem rapidinho antes da gente ir para o intervalo. Reconheceremos os nossos entes queridos ao retornar ao mundo dos espíritos? Mas claro que sim. Nós imaginamos, Eulécia, que a hora que alguém morre, ela se transforma em algo, sei lá, né? Num fantasma, perde a forma humana. Não, os entes queridos que nos aguardarão do outro lado da vida, no momento de nós partirmos também para lá, eles estão na forma que nós reconhecemos. A nossa mãe que vai nos aguardar, ela tem a forma da última reencarnação, com raríssimas exceções. O nosso avô, como é que nós vamos reconhecer a quem amamos do outro lado da vida, se eles não se apresentarem da maneira que nós o conhecemos na nossa última existência? Lógico que nós vamos reconhecer, e vai ser uma felicidade se nós tivermos essa possibilidade, se eles já não reencarnaram, né, Eulécia? E se estiverem ali nos portais do mundo dos espíritos, a nos abraçar, a nos parabenizar pela nossa vida reta, pela nossa vida cristã, e isso que todos nós aguardamos e pensamos quando nós estamos para desencarnar, quem estará do outro lado a nos esperar. E podem ter certeza que tem gente te esperando, não vai ficar sozinho, não. Sempre terá alguém a nos dar a mão nesse momento de transformação. Nós vamos fazer novamente um intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com Presença Espírita. Nosso último bloco, passou tão rapidinho esse tempo. E hoje nós temos aqui mais uma pergunta do nosso, bem interessante. Tenho a impressão que os espíritas se acomodam com o sofrimento, achando que é uma bênção. Gostam do sofrimento? Bem, realmente, essa pergunta já foi respondida muitas vezes no programa, de diversas maneiras. Mas como cada um tem uma maneira, o enfoque são, a resposta é uma só, os enfoques às vezes são diferentes, eu vou ler um trecho aqui, eu trouxe da Gênese. A Gênese é o quarto livro de Kardec, né? Não, quinto livro de Kardec. A Gênese é o livro que fala sobre os milagres, as predições segundo o Espiritismo. E ela nos explica, nos fala sobre a formação dos mundos, uma parte assim científica. Aqui no final, o último capítulo, o penúltimo capítulo da Gênese, que fala sobre são chegados os tempos, Kardec diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento delas. Tudo na criação e harmonia. Então, mais aqui na frente diz o seguinte: a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material.
Resta-lhes agora ainda o imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje o intrável. Já não é somente desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas sim de elevar o pensamento, o sentimento, e para isso faz preciso destruir tudo que superexiste deles o egoísmo e o orgulho. É uma resposta aqui muito inteligente dada por Kardec. Então, voltando à pergunta, onde é que eu pus a pergunta? No papel, no amarelo. Ah, meu Deus do céu. Bom, voltando à pergunta que fala sobre o seu espírita gosta de sofrer, nós vemos que não é que nós gostamos de sofrer. Como está explicando aqui que está faltando realmente a transformação nossa moral, então, nós sabemos que nós reencarnamos, nós temos uma programação reencarnatória. E todo o mal, o bem que nós fazemos, ele está no nosso perispírito. Quando reencarnamos, aquele mal que nós fizemos no passado, ele transmuta para o nosso corpo através de doença e sofrimento. Mas se nós podemos vir para ter um câncer, perder um braço, perder a movimentação das pernas, dos braços, qualquer coisa assim. Mas se ao reencarnar, nós aprendemos bem as lições quando estivemos na espiritualidade, então o bem que fizemos anula o mal que ficou para trás. Então, quando nós sofremos, quando nós temos um sofrimento, nós realmente bendizemos a Deus esse sofrimento, porque nós temos a certeza absoluta que nós estamos depurando o nosso espírito, nós estamos colocando para fora aquilo que está de ruim através das nossas doenças. Como nós necessitamos, como um planeta precisa evoluir, agora na parte moral que está mais difícil, essa parte moral, então por isso que nós estamos vendo tanto sofrimento, porque por vezes a pessoa continua, faz tanta maldade, é tão vingativa, que é necessário, por vezes, uma doença para que ela pare e tenha aquele momento de pensar, de reflexionar na sua existência. E por vezes, às vezes até quase morte. Quantos casos nós temos com diversos livros publicados de quase morte, de pessoas que já estavam dadas como mortas, que adentraram na parte espiritual, todas elas veem um túnel, e no fim do túnel tem uma luz, e ali elas veem toda a sua existência, e ao retornarem ao corpo, elas mudam completamente de atitude, né? Tem diversos livros, não são espíritas, então são livros científicos e que explicam o porquê que nós bendizemos o sofrimento. Eulécia, e também há uma questão que talvez para os espíritas a dor seja vista sobre um outro ponto de vista. Porque muitas vezes a gente entende o sofrimento e a dor como um castigo divino. E o que não é. E o espírita, ele vê a dor como um processo educativo. A gente sofre na pele aquilo que fez o outro sofrer, sem que seja castigo, mas a lei da causa e efeito sendo colocada em prática. Nós recebemos do universo aquilo que nós damos para o universo. E não que o espírita não reclame de dor, que não esperneie, que não... tem momento que vem. Todo mundo faz isso, porque... Somos humanos, né? Quando nós sofremos, nós não queremos sofrer. Quando nós passamos por dificuldades, nós não queremos. Enfim, somos como todos os seres encarnados na Terra. Mas quando, por exemplo, nós vemos um ente querido no leito de dor, por mais que nós soframos, nunca maldizemos a Deus o sofrimento. E sempre tentamos passar com mais serenidade pelo processo.
Muitas vezes a pessoa fala, no velório o velório espírita é diferente, porque não tem gritaria, com algumas exceções, né? Não tem gritaria, não tem desespero, não é porque a gente não está sofrendo pela perda naquele momentânea, por aquela separação momentânea. Por dentro, as pessoas não sabem os sofrimentos que passam, né, no interior de cada um. Mas nós sabemos a consequência de um desespero no momento do velório, por exemplo, para aquele que está partindo, o quanto aquilo repercute negativamente. Então, a gente procura se conter. Mas nós vemos a dor no ponto de vista do processo educativo e não do castigo ou de algo que a gente não merecia. Porque se a lei de causa e efeito, de ação e reação, é uma lei universal e serve para todos, se nós, em algum momento, lesamos as leis universais, nós estamos sofrendo as consequências. E aí, quando nós sofremos a consequência, nós temos que aguentar, né, Eulécia? Nós temos que suportar aquilo. Sim. E como Deus não dá peso para as nossas costas, sem que a gente tenha costas largas para suportar, as dores são na medida de que nós conseguimos suportar. Senão, seria a nossa bancarrota. É, né? Verdade. Tem mais a pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui que eu até quero que você me ajude a responder. A desencarnação das crianças em tenra idade é uma provação para os pais? É difícil, né, Eulécia? Nossa, é uma prova muito difícil, acho mais difícil de todas, sabe? É provação. Sabe, nós sabemos que isso o desencarne de crianças ou é a complementação de uma encarnação que ele, de alguma maneira, ele desencarnou antes do tempo, ou por suicídio indireto, de alguma maneira ele desencarnou antes do tempo e veio agora só para se ajustar esse tempo. E outras vezes pode ser uma aprovação para os pais, né? Cada caso é um caso, nós sabemos que em casos assim não existe uma receita fórmula, de uma bolo. Receita. De bolo. Não, cada caso, cada situação, né? Cada situação é diferente. E inclusive essa pergunta tem no Livro dos Espíritos, eu não me lembro em que capítulo, em que o Espírito ele faz realmente essa explicação de Eulécia. Muitas vezes há necessidade. Também, se a gente pôr um modelo, dá a impressão que é só isso, mas não é só isso. Pode ser isso, um suicídio anterior, em que o espírito, no auge da vida, diante de uma provação, diante de uma situação difícil, ele tira a vida. Aí ele tem, com o passar do tempo, ele se fortalecendo, ele se preparando, ele pode ter uma vida em que ele sinta na pele o que é perder a vida no momento do auge, né? Que foi o que ele fez no passado. Então, isso o ensina, o educa a aprender o valor da vida. Ah, mas o que os pais têm a ver com isso? Né? Ah, então vai ser um sofrimento aleatório aos pais? Não, normalmente tem uma história intrincada por trás de uma situação como essa, em que todos estão envolvidos e que acaba sendo um aprendizado para os pais também. Mas os espíritos dizem que é uma das provações mais difíceis que tem, né? A perda de um filho pequeno, para uma mãe, não há dor maior para uma mãe do que a perda de um filho, né? Seja pequeno, adolescente, a idade que for, né? Não é fácil, não. Né? É sempre uma prova difícil. Bom, você tem mais perguntas? Então vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Complicado isso. Como agir durante a difamação? Ah, difamação, meu senhor. O Chico Xavier tem uma resposta boa para isso, que eu vou te dar daqui a pouco, viu? Então tá, então depois você me ajuda. Bom, eu ia citar o Chico Xavier realmente, que nós vemos que ele foi difamado, foi processado com aquela situação do livro do Humberto de Campos. Qual é a reação dele? Ficou quietinho. Não respondeu, não brigou.
Divaldo teve quantas situações também difíceis, quantas vezes foi difamado, o que ele fez? Não abriu o processo, não rebateu, não ficou brigando. Jesus o que fez? Nada. Então nós vamos dar uma fórmula, um SOS, essa fórmula. O S, o primeiro S quer dizer o quê? Do silêncio. O silêncio. A gente sabe que não é difícil, eu estou falando por experiência própria, porque eu já tive uma situação que foi muito difamada e foi muito difícil ser espírita naquela hora, gente, confesso. Foi muito difícil, porque eu fiquei quieta, embora as pessoas à minha volta dizendo que aquilo não estava correto para abrir o processo, eu não abri, eu falei, eu sou espírita, não vou revidar. Então, o silêncio. Porque não tem hora, se você for revidar uma difamação, ou se você vai responder, aquilo vai evoluindo e não vai ter fim. Não vai resolver nada. Você está com a sua consciência tranquila, fica quieta. O do SOS, oração. Voltamos na oração, Silvia. Hoje foi o dia, não né? Adianta. Hoje é o dia da oração. Volte, qualquer assunto estamos tratando, voltamos, porque é realmente muito importante. É oração. Porque a pessoa que difama a outra é uma pessoa doente. Nós temos que ver que uma pessoa que age dessa maneira, vingativa, difamando, é uma pessoa doente, é uma pessoa que necessita de carinho, que necessita de atenção. É uma doente do espírito. Essa pessoa está mal com ela mesma. Então, você fazendo as orações, essa oração vai envolvendo, você não sabe o bem que vai fazer para essa criatura. Vai levar algum tempo, essa criatura vai pedir perdão para você, vai se desculpar, ou se ela não tiver a humildade de pedir perdão, ela muda a atitude. E o outro S, serviço. Serviço no bem, deixa a pessoa falar, parece que você não dá, que é difícil de fazer, Procura um serviço em favor do próximo, faça uma caridade em favor dessa pessoa, faça uma oração, voltando na oração, de você fazer suas orações, envolve essa criatura, o alimento que você for dar para uma criatura, você dá em nome dela. Envolve essa criatura em nome de Deus, em nome de Jesus, que aquilo desaparece. O que você tinha a falar sobre isso, Chico? Então, certa feita, alguém chegou para Chico Xavier dizendo que estava sendo vítima de uma calúnia e que ela estava com o desejo de processar essa pessoa, de ir aos bancos jurídicos para processar a pessoa. E ela veio perguntar, Chico Xavier, o que você acha? Eu devo fazer isso? O que você acha que eu devo fazer diante dessa calúnia? E foi uma resposta magistral. Você se comporte na sua vida de maneira que ninguém acredite no caluniador. Pronto. Olha aí, acabou. Pronto, resposta. É ficar quieta no seu lugar, né? Tem uma vida reta, né? Sim. Uma vida digna, uma vida cristã. Trabalhe com honestidade, respeite o teu próximo, que por mais que falem de você, ninguém vai acreditar e vai achar que o caluniador está fazendo só uma fofoca mesmo. Lécia, nós esquecemos de falar a respeito do livro. Do livro. Né? E nós tivemos muitas participações, já estamos aqui prontos para o sorteio, e hoje a gente vai sortear esse livro de Divaldo Pereira Franco, Atualidade do Pensamento Espírita. E tem vários tópicos aqui importantes, vou ler aqui, vamos ver algo aqui no início. Vou ler os tópicos que ele diz. Fala um pouquinho sobre a economia à luz do Espiritismo, as ciências médicas e biológicas à luz do Espiritismo, sobre as ciências jurídicas à luz do Espiritismo, física nuclear, psicologia, filosofia, as questões das casas espíritas, obsessão e desobsessão, sobre mediunidade. É um livro denso de se ler, que lendo-se aos poucos, consegue-se assimilar o conteúdo. Não sei se dá tempo, não dá mais tempo de perguntas, Lécia? Nós temos 4 minutos aí, são 9h56, nós queremos
agradecer por vocês participarem e nos dar essa energia positiva participando do programa Presença Espírita e da nossa página no Facebook. Nós agradecemos por todas as participações aqui. Eu vi que tem gente nova participando. Bom, sejam bem-vindos. E eu vou passar para você, Eulécia, para você sortear esse livro. A Lindamir Brigola. A Lindamir é das antigas, né? É essa que participa sempre do programa Presença Espírita. Nós vamos deixar este livro aqui nos estúdios da TV Vila Velha com o Júnior. Então, vocês podem passar aqui em horário comercial para pegar o seu livro e agradecemos pela sua participação no sorteio. Nós continuaremos, então, Eulécia, com os programas às 21 horas. Temos ainda mais alguns programas em novembro, temos os programas de dezembro e contamos com a sua participação. Podem deixar também sugestão de tema na nossa página no Facebook, aqui onde vocês participaram do sorteio do livro, que nós vamos então tentar encaixar o tema que vocês nos solicitaram nos próximos Presença Espírita. Agradecendo, então, mais uma presença de vocês, a participação. Lembrando que a TV Vila Velha fica aqui na rua Baldino Taques, abaixo do Dr. Zeto. E agradecemos pela participação novamente. Tenha uma boa leitura, que esse livro é excelente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até.